Olá, boa tarde. Estamos aqui novamente apresentando o programa Um Sentido para a Sua Vida, da Federação Espírita do Estado de São Paulo. Hoje nós vamos falar sobre ansiedades na visão espírita. E para isso trouxemos aqui para o nosso auditório Bezerra de Menezes um psiquiatra, João Lourenço, que também é um grande trabalhador da casa. Vamos ver? Hoje nós vamos falar de um assunto que pode causar um pouco de ansiedade, não é? Eu acho que vocês estão ansiosos por saber o que é isso, o que é ansiedade. Infelizmente a gente ouve essa palavra e a gente sempre pensa em termos de doença, não é isso? Muitos talvez estejam aqui pensando, puxa, como é que eu posso me livrar da ansiedade? Mas vamos entender um pouquinho melhor o que é isso, que nós vamos ver que a ansiedade não é um inimigo nosso, tá? Não faz mal, tá? Pode causar mal, mas nós vamos entender primeiro o que é a ansiedade, de onde ela vem, por que ela existe, porque se fosse uma coisa ruim, vocês concordam que ela não existiria? Alguém já viu alguma coisa ruim que Deus fez? Não? Só você viu? Olha lá. O pessoal não é nem curioso, nem olha para trás para ver quem é que viu, né? Porque sabe que não existe, né? Então vamos começar a entender de onde vem a nossa ansiedade. Primeiro que é importante nós não esquecermos que o ser humano, enquanto ele estiver encarnado, ele vive submisso às leis da carne. Então, eu costumo ter uma visão do ser humano, tanto para ponto de diagnóstico, como de tratamento e de recuperação daquela vida, vamos dizer assim, e daquele viver, é o ser humano visto por uma visão que nós chamamos de sistêmica. Tá? Como vocês viram, eu estudei medicina em Santo Amaro, passei 1 ano no exército como médico psiquiatra, aprendi a fazer terapia no exército. Sabe que coisa interessante? Até eu entrar na residência de psiquiatria, lá em Franco da Rocha, eu era espírita roxo, né? O Collor não falava que ele tinha aquilo roxo? Então, eu tinha o espiritismo roxo na minha cabeça. Tudo eu achava que era causado pelo espírito. Tudo, não era exagero, era bem exagerado. Tanto que o meu apelido na faculdade era João de Deus, né? E em Franco da Rocha, o meu apelido era Dr. João o Profeta, né? Tudo bem. Mas por quê? Porque eu precisava, eu estou falando de mim, eu precisava de alguma coisa que me ancorasse numa realidade maior, das minhas dificuldades, das minhas necessidades. Quem me salvou foi essa casa aqui, né? Cheguei lá no Depói como um João ninguém, né? Como pedindo ajuda. E estou aqui até hoje. Estou quase bom, tá? Estou melhorando já, né? Você viu que eu fui até para Franco da Rocha, ninguém me prendeu lá, então... Mas o que eu estou falando disso? Que quando eu cheguei em Franco da Rocha, é que eu descobri que o ser humano tinha cérebro. Até então, de tantas coisas estudadas no espiritismo, depois tantas coisas estudadas na psicologia, eu cheguei lá e vi que tinha cérebro. O que a gente fazia lá? Quando um paciente morria, ele ia para a necrópsia e a gente ia estudar o cérebro e mostrava, está vendo? Por isso que ele estava doente, olha a lesão no cérebro aqui. Eu falei, olha que interessante, mas a nossa cabeça fica assim, mas espera aí, ele já nasceu assim ou ele ficou assim? Né? E o modelo organizador biológico, não é? Do Dr. Hernani Guimarães Andrade, né? O MOB. Não foi o perispírito que fez o cérebro dele ficar assim, ou foi o comportamento dele que fez o cérebro dele ficar assim? Então ficava aquelas dúvidas na minha cabeça. E aí lá em Franco da Rocha encontrei o Dr. Dario, que era um professor livre-docente com doutorado na Alemanha, e eu perguntei para ele, eu queria fazer uma pesquisa sobre isso. Ele olhou para mim e falou assim, mas que novidade tem nisso? Eu falei, isso não é novidade? Pesquisar a interação do espírito com a mente? Eu falei, não. Ele me mostrou uma espécie de uma prateleira do tamanho dessa sala, assim, olha, só de pesquisas feitas sobre espiritismo e psiquiatria, em Franco da Rocha, desde a época do Dr. Franco da Rocha, né? Que trocava cartas em alemão com Freud, né? Aí eu comecei a perceber que eu não estava inventando a roda, sabe? Tentar achar que o espiritismo explica um monte de coisa, explica. Hoje, a grande novidade do espiritismo é como é que eu coloco isso em prática. Começa tendo uma visão
sistêmica do ser humano. Foi em Franco da Rocha que eu descobri que quando nós estamos encarnados, nós somos totalmente submissos às leis da carne, principalmente do cérebro. Então, nós somos um ser sistêmico que começa com o biológico. Depois vem o psicológico, né, que a gente desenvolve quando encarna. Mas cá entre nós, quando a gente encarna, quem chega primeiro? A carne ou o psicológico? A carne, né? Se a carne não se desenvolve direito, nós temos um monte de pessoas com distúrbios do desenvolvimento neuropsicomotor. Por exemplo, quer ver uns irmãozinhos nossos que têm paralisia cerebral, como a gente conhece lá das casas André Luiz? Nasceram, não eram espíritos eternos? E não chegaram numa carne, e a carne não determinou assim: menino, agora você não vai falar, não vai andar, não vai entender nada com nada, e vai ter que depender dos outros para comer e para se limpar. Então, se você está encarnado, você é o que é o seu sistema nervoso. Palavras do doutor Alberto Calvo, ou Roberto Calvo. Alberto, né? O Alberto Calvo. Tive aulas com ele, aqui no IFL, quando era aqui na Santo Amaro ainda. E ele dizia: você é o que é o seu sistema nervoso. E eu falava: não, doutor Alberto, nós somos o que é o nosso espírito. Eu era espírita roxo, lembra? Aí ele me explicou, falou: olha, você pode ser um anjo de ternura ou um demônio das trevas. Se você não tiver neurônio suficiente para funcionar, você não consegue nem ser anjo e nem demônio direito. Aí eu fico imaginando um demônio, né, reencarnado num corpo defeituoso. E ele vai lá fazer o mal, saiu bem. Não está bom para ele? Nem que ele não tenha nem consciência disso, mas é bem melhor do que ele fazer o mal, não é? Então o corpo serve ao espírito. E nem sempre ele serve com saúde. Porque muitas vezes é a doença que é o ensinamento. Lembra do capítulo 5 do Evangelho? Bem-aventurados os aflitos. E tem um item lá que fala: o mal e o remédio. Eu acho que faltou um acento agudo no E. O mal é o remédio. Então nós vamos entender que, biologicamente falando, é importante gozarmos da melhor saúde possível, e se tivermos algum problema, vamos estudar a nossa dor, para não virar uma revolta, e sim um ensinamento, um aprendizado. Então não tem dúvida, somos seres biológicos. Ok? Porque nós somos, sim, seres que, se não comer, não beber e não tomar banho, a gente começa a apodrecer. Não é assim? Não é? Hoje vocês estão aqui todos tomando banho, cheirosinho, mas fica uma semana sem tomar banho para você ver o que acontece. Não é? Você vai começar a perceber que parece que o mundo fica vazio, não é? Porque as pessoas se afastam de você, não é? Aí você fala: minha aura está expandindo. Tá. É outra coisa que está expandindo, é o cheiro, né, que está expandindo. Né? Então a gente fala que, olha, é 3 minutos sem respirar, 3 dias sem água, 30 dias sem comer, 3 meses sem dormir. Você falece. É como diz o meu filho: eu faleço. Acho que esse verbo não existe no primeira pessoa. Né? Eu faleço, tu faleces, ele falece. Isso acontece com a gente. Então, somos seres biológicos. Quando nós encarnamos, nós estamos, então, trazendo para o nosso corpo o nosso modelo organizador biológico, que é o nosso perispírito. Okay? Então, você vai trazer na sua forma, que é o perispírito, aqui vai ser a sua forma quando você encarnar. E aí, a gente fica imaginando que tudo que a gente já foi e fez no passado vai aparecer. Não vai. Tá? Não é assim. Tem certas coisas que nós não temos nem o direito e nem a possibilidade de entrar em contato consciente com certas coisas nossas do passado. Não porque são ruins, porque não é para aquele momento. É só isso. Lembre-se, no mundo de Deus não existe nada de ruim, nem de certo e nem de errado. No mundo de Deus só existe o que é possível. Então, quando você encarna, você vai trazer o que é possível e que está modelado no seu perispírito, e para aquele momento. Então, muitas vezes,
nós trazemos uma vida totalmente sadia fisicamente, totalmente sadia mentalmente, totalmente sadia socialmente, porém consciente das nossas grandes dificuldades espirituais, não é? Como também eu posso nascer totalmente sem ligação espiritual nenhuma com nada, né? E ter problemas sociais intensos que me façam repensar valores éticos e morais, e assim por diante. Então eu estou contando tudo isso porque muitas pessoas dizem que a ansiedade nasce do corpo, né? E fica amaldiçoando o corpo. Não. O que nasce do corpo são as necessidades físicas próprias e inerentes de uma encarnação. Mas a ansiedade nasce do ser inteligente, que nós chamamos de espírito. Okay? E na realidade a palavra ansiedade não cabe aqui ainda. Antes da ansiedade existe uma coisa que Deus nos deu, que nasceu antes da ansiedade, e é através dessa coisa que nós vamos desenvolvendo a nossa inteligência e a nossa capacidade também de amar. São as duas grandes asas da evolução, o conhecimento e o sentimento. Okay? O que nós trazemos que Deus nos deu quando Ele falou para a gente assim: agora você vai começar a pensar e a sentir como um ser humano? Porque enquanto a gente é animal, né, a gente também tem aquela coisa que Deus nos deu, só que tem em forma de instinto. Então, se você é animal e não pensa, só faz o que os instintos mandam, existe ansiedade? Não, né? Porque o animal só faz aquilo que o corpo pede. Ele vai lá, dá o que o corpo pede, pronto. Não tem ansiedade. Você já viu cachorro comer sem ter fome? Não. Transar sem que a cadela estivesse no cio? Não. Então são coisas, são máquinas simples, eu diria que são ensaios daquilo que Deus nos deu, que é o quê? A vontade. Deus nos deu a vontade. Então, quando eu sou animal, a minha vontade é movida pelo instinto. Quando eu cresço um pouquinho, o meu instinto começa a ser racionalizado, porque agora eu começo a pensar. Então eu olho para o meu corpo e vejo, olha, ele está pedindo para comer, mas eu não vou comer agora não. Nós podemos fazer isso. Animal não faz isso. Animal não come se o dono não der comida, né? Mas enquanto ele não arranjar comida, ele vai ficar procurando comida. A gente consegue adiar, não consegue? Então desenvolveu-se no ser humano as emoções, que é um instinto racionalizado. E com isso surgiu uma capacidade, que é a primeira capacidade espiritual que Deus nos deu, que é de tolerância à frustração. Ok? Freud descreveu isso muito bem, quando você descreve pessoas que têm um limiar de tolerância à frustração alto ou baixo, né? O limiar de tolerância à frustração, a capacidade que eu tenho de adiar a satisfação de um instinto. E como é que eu faço isso? Racionalizando. Vamos dar um exemplo? Estou eu andando pela rua, aí vejo uma moça bonita. Aí eu falo, nossa, estou apaixonado. Mentira, me deu vontade de transar com ela. Não é isso? Vai dizer que vocês não pensam assim ou não sentem assim. Por quê? Por que a gente faz assim? Porque é instinto. Porém, como eu consigo racionalizar, eu vou falar que estou apaixonado. É o meu instinto racionalizado. Aí vocês vão falar assim, mas isso é feio. Isso não pode. Isso é errado. Não. No mundo de Deus não tem nada que cheira ou que fede, certo? O que dá cheiro ou fedor é você, somos nós, né? Eu. Então eu posso perceber isso e pensar, o que eu vou fazer com isso? Como agora eu penso, eu posso manipular situações, pessoas, instituições, ideias, para satisfazer o meu instinto racionalizado. Aí eu vou ser o malandro.
Aqui cabe um parênteses. Vocês lembram do Juca Chaves? Lembra, né? Então, ele falava assim, qual que era a mulher perfeita? Vocês lembram dessa história? Não? É aquela que seria uma dama na sociedade e uma prostituta na cama. É a história dele, não é? Aí eu fiquei pensando assim, qual que seria o melhor homem para as mulheres? Aquele que fosse bem cafajeste, mas só comigo. Isso também não existe, né? Faz sentido? Por que nós estamos por que existe essa brincadeira que ele faz? Porque nós estamos querendo uma coisa, juntar coisas que não existem. Estou tentando racionalizar uma necessidade que não existe, né? Então vamos lá, vamos caminhar. Os instintos existem e nos dá a sensação das vontades, ok? De serem satisfeitas, biologicamente falando, certo? Aí isso vai caminhando na vida da gente, isso vai trazendo para nós uma maneira de eu entender e compreender as coisas da vida, buscando as satisfações delas. Ou seja, vou treinando o meu limiar de tolerância à frustração. Ok. Essa é a parte biológica da vida. Como que eu lido com os meus instintos e como que eu faço para atendê-los de uma maneira adequada, que eu não me perturbe com isso. Vem o lado psicológico disso. Quais são os mecanismos psicológicos que eu vou usar para tolerar, frustrar aquela minha necessidade até que ela possa ser atendida de maneira adequada? Aí nós vamos pensar assim, o que é adequado? Vai depender de cada pessoa, de cada vivência do mundo, de cada experiência pessoal. Às vezes o que é adequado para um não é adequado para outro. Por isso que lá em Franco da Rocha, a gente toma um cuidado muito grande em não ficar emitindo diagnósticos antes de conhecer muito bem o que está acontecendo com a pessoa. Certa vez estávamos lá em Franco da Rocha e chegou uma pessoa junto com o nosso professor com um turbante na cabeça e aquelas roupas que parece umas batas, né? Comprida, toda colorida. A gente já ficou olhando um para o outro e falou, olha, deve ser algum caso interessante de uma pessoa que deve achar que é guru, alguma pessoa que está com algum tipo de paranoia mística ou coisa parecida. Está com um professor, acho que ele trouxe para a gente estudar o caso. E aí ele botou sentado na mesa, como a gente fazia com todo mundo, a gente não discrimina as pessoas, né? E aí aos poucos a gente começou a perceber que ele não era paciente. Ele era um médico indiano que veio estudar a psiquiatria de Franco da Rocha com a gente. E a gente já julgou. Então, muitas vezes a gente faz isso. Olhando o comportamento das pessoas, a gente julga, condena e executa, né? Já manda para o inferno ou manda para o céu. É assim que acontece. Esse é o nosso lado psicológico, ok? Então, o nosso instinto se transformou numa vontade palpável em que eu tenho que atender às minhas necessidades de maneira adequada. Quem que determina o que é adequado e o que não é adequado? Então, por exemplo, na Índia, né? Eu não me lembro agora qual que é exatamente o detalhe, mas você só pode comer com a mão esquerda, uma coisa assim, não é? Na Índia. Sabe por quê? Para mim comer, atender uma necessidade física minha, eu posso pegar a comida com a mão esquerda. Por quê? Porque com a direita é a que eu limpo. Você tem que saber disso, senão lá você vai ficar sendo esquisito, não é? Aqui não, a gente pega com as duas mãos, né? Não sabe nem qual é a mão que limpa, qual é que sobe, qual é que desce, né? Mas é uma maneira lá. Então esse é o lado social, tá? Aí vem o que nós chamamos de valores éticos. O que é um valor ético? E o que é um valor moral, né? Um valor ético é uma regrinha na qual pessoas que fazem as mesmas coisas estabelecem como que elas vão fazer. Por exemplo, a ética médica. O médico não pode prometer cura. Por quê? Porque tem certas doenças que não têm cura. Então não é ético prometer cura. Mas também não é ético ele abandonar a pessoa porque não tem cura. Não, o médico é obrigado a tratar sempre, mesmo que não tenha cura. Isso é ética, é o que a gente combinou entre os médicos. E o que é um valor moral? Um valor moral é aquilo que é considerado certo ou errado numa determinada época, numa determinada população,
certo? Em determinadas circunstâncias. Então, no Brasil, é ético comer com as duas mãos, certo? E moralmente aceito também. Mas na Índia, comer com a mão errada pode causar problemas. Em países em que é permitida a poligamia, você pode ser casado com várias mulheres. No Brasil é crime. Então, são regras, certo? Então, quem determina a maneira correta, conveniente, adequada de você atender às suas necessidades físicas ou psicológicas é o meio em que você vive. Por isso que a gente encarna e reencarna várias vezes, para treinar. Por exemplo, eu digo assim, você quer aprender viver numa sociedade que trabalha para caramba e trabalha para a comunidade, não trabalha para si, em que a comunidade é mais importante do que a própria pessoa, vai nascer oriental, japonês, chinês, coreano. Não é assim? O pessoal não tem, parece que eles não existem, só existe a comunidade. Você quer então ter a experiência de ter muita inteligência, ser um cara muito produtivo cientificamente, ter uma mente muito ágil, muito clara, muito produtiva, vai nascer nórdico, né? Alemão, holandês, inglês, não é? Quer nascer com bastante musicalidade, jovialidade, alegria de viver, desapego das coisas, vai nascer sul-americano, africano, não é? Quer nascer com bastante trabalho, meu nome é trabalho, eu vou ganhar bastante dinheiro, vou ganhar só para mim, e quero que o resto se dane, vai nascer americano, né? Não é assim? Aí você quer tirar férias e tudo isso, nasce no Brasil. Não é? Agora, tirar férias não significa não fazer nada, tá? Tirar férias significa, agora eu vou poder fazer o inventário de mim mesmo, porque eu não sou obrigado a nada. Você já viu que o brasileiro é obrigado a alguma coisa ou não? Você acha que o brasileiro é obrigado a alguma coisa? Não, né? A gente vive numa mistura de culturas, né? Que é muito bom, né? A gente só é obrigado a conviver com o diferente. Estou ouvindo uma vozinha. É isso. Vocês ouviram, né? Não sou só eu, né? Então, tá bom. Porque às vezes eu ainda estou diferenciando o que é encarnado e desencarnado, né? Bom. Pois bem, então nós estamos entendendo o ser humano como um ser biológico, psicológico e social, mas ele também é espiritual. Tá? Senão, a gente podia fazer que nem o Jim Jones. Lembra do Jim Jones? Lembram? Eu podia chegar para você e falar assim, ó, pessoal, não existe vida após a vida coisa nenhuma, isso é lorota, isso é invenção. Então eu sugiro que todo mundo tem um vaso de cicuta aqui, nós vamos distribuir para vocês tomar, porque quem estiver sofrendo é melhor morrer logo, porque não tem nada o que fazer mesmo. Não, é inerente do ser humano a sensação, ele pode nem ter entendimento, mas a sensação de que isso aqui não é tudo. Isso aqui não é tudo. Tem alguma coisa a ver. Será que a gente nasce, cresce, cria um monte de relacionamentos, principalmente afetivos, aprende a amar e depois acaba tudo? Mesmo que a pessoa nem soubesse que existe religião, ela tem a sensação de que existe algo a mais. Então o ser é espiritual por si. Nós somos espirituais por si mesmo. Faz parte da nossa essência. Não tem nada a ver com crença e não tem nada a ver com religião. Então vamos entender o que é espiritualidade, né? Espiritualidade são os valores, com que valores éticos e morais eu aprendi a conviver com as pessoas e a viver no mundo. Se o meu valor ético e moral é materialista, então eu vou tomar cicuta na primeira dor de dente que eu tiver, que eu não vou aguentar. Para que dor de dente? Está doendo? Então não quero, né? Mas se eu tenho espiritualidade, valores éticos e morais espiritualizados, parece que isso aumenta muito a minha capacidade de tolerância à frustração. Muito, né? A gente aguenta muito. Por isso que tem algumas pessoas que a gente não entende, ou pelo menos procura compreender como que ela aguenta certas coisas. Vou dar um exemplo, que era um professor nosso de psiquiatria que falava assim: não importa o que esteja acontecendo com o seu paciente,
O que importa é como ele vê e sente aquilo que está acontecendo. Não julgue, não condene, não execute. Ouça, compreenda, fale o menos possível. E se for falar alguma coisa, tem que ser pautado em fatos reais e não em você acha, e isso você acha aquilo. Sim, claro. Dou um exemplo que eu sempre dou. Paciente que chega de manhã no consultório, me ligam para lá dizendo assim, olha, tivemos que chamar o SAMU, veio com camisa de força, deram sossega-leão, levaram para o hospital, tá lá, vai ficar internado uns 3 meses. Mas o que aconteceu? Bom, foi depois que caiu a colherinha de café no chão. Caramba, mas só por causa da colherinha? Não julga. Eu não sei o que significa a colherinha para ele. Você sabe? Eu também não sei. Né? E tem outros que me ligam, chorando, triste, na beira de uma catástrofe. Olha, teve uma enchente aqui no meu bairro, meu barraco sumiu, minha família acho que foi afogada. Eu não sei onde eles estão, eu só estou com a roupa do corpo. E chora, triste. Comovido com a ideia, né? Mas não precisou de camisa de força, não precisou de sossega-leão, não precisou de SAMU. Então, o que será que tem de diferente nessas pessoas? Né? O que será? Né? E aí você vai ver a história de certas pessoas é feita só de frustrações. Aí você fala, caramba, por que ela não pira na batatinha, como a gente fala? E o outro, da primeira colherinha de café que cai no chão, pira. Porque eu não sei o significado das coisas para a pessoa. Tudo isso eu estou contando para vocês, que é para a gente poder entender que nós somos um ser complexo, sistêmico, biopsicossocial e espiritual. E dependendo dos valores éticos e morais que eu assumi para a minha vida, o tônus da minha vontade vai mudar. O que é tônus? O tônus é um termo que a gente usa, por exemplo, na ortopedia. Por exemplo, o meu braço está com os músculos hipotônicos, então eu levanto ele e ele cai. Porque eu não tenho força. Hipotônico, fraco. Meu músculo pode estar hipertônico, tão forte que ele só faz besteira. Né? Tão sem coordenação. Mas ele pode estar eutônico, ou seja, tá bom, eu consigo fazer movimentos harmoniosos, consigo pegar sem derrubar as coisas. Interrompemos esta linda palestra para fazermos um pequeno intervalo. Até já. Participe da 12ª Feira Beneficente de Rua Típica Francesa, em homenagem a Allan Kardec, uma produção da Federação Espírita do Estado de São Paulo. 21 barracas com comidas típicas, grande bazar e brechó com muitas peças feitas pelos voluntários da FEESP, pintura mediúnica em livros, feitas na hora gratuitamente, telas lindíssimas com 50% de desconto, música o dia inteiro com famosos cantores, atividade para as crianças, sorteios de brindes ao longo da festa. Em apenas um dia, você estará ajudando a Federação Espírita a dar 15 milhões de atendimentos anuais gratuitos, como creches, asilos, cursos profissionalizantes, palestras socioeducativas para depressão, suicídio, drogas e outros males que atingem nossa sociedade no momento. Dia 6 de novembro, das 11 às 20 horas, na Rua Maria Paula, em frente à FEESP. Venha e traga seus familiares e amigos. Esperamos você! Voltamos para o programa Um Sentido para a Sua Vida, para a finalização da palestra sobre ansiedades com João Lourenço. O nosso trabalho mental também tem um tônus. E o tônus, a gente dá um nome para isso, chamado humor. Então nós temos o tônus do humor. Como é que está funcionando o seu aparelho psíquico? Como é que você está lidando com os seus impulsos biológicos, as suas necessidades psicológicas, as suas relações sociais? Como é que você lida com isso? Vai depender do tônus espiritual. Okay? Se você é um cara imediatista, materialista, controlador, dominador, que acha que o mundo tem que ser do seu jeito, como é que você acha que está o tônus dessa vontade? Atrapalhada, não está?
E se uma pessoa que é mais espiritualidade, que aprendeu a lidar com as dificuldades, que tem bastante ligação com algum poder superior na maneira que ela entende, ela pode estar até frouxa demais. Podem. Tem pessoas que são tão místicas que não estão aqui na Terra. É o que a gente chama de fuga mística. São as pessoas que estão tudo zen. Olha, está vindo caminhão. É da Scania, mano. Não dá. Você tem que ter um equilíbrio, não é? Nem hipertônico e nem frouxo. Então nós temos que ter uma eutonia do nosso lado espiritual, dos nossos valores éticos e morais, que eu escolhi ser espiritual, ok? Então agora vamos entender como que a gente exerce a vontade, porque dela vai começar a palestra agora, viu? Tá bom? Isso aqui foi só um pré-requisito para explicar de onde vem. Eu tinha que deixar eles ansiosos, né? São só 50 minutos? A primeira parte, né? Estou brincando. Então, é como eu lido com essas situações todas que vai surgir um aumento do tônus ou uma frouxidão do tônus da minha vontade. E aí é tanto um aumento do tônus ou a frouxidão do tônus que vai me gerar a ansiedade. Porque uma outra palavra que nós usamos para definir vontade é anseio. Ok? Então, por exemplo, se você está com fome, você anseia o quê? Comer. Né? Se você está com frio, você tem vontade do quê? De se agasalhar. Então, o mundo é feito de vontades. Não é assim? Você já pensou um mundo sem vontade? Não teria ninguém aqui. Eu seria o primeiro a não vir. Para quê? Né? Mas alguma coisa trouxe vocês aqui. Foi uma vontade. Foi a vontade de comer? Não. Foi a vontade de ir no banheiro? Não, tem banheiro aqui, mas aqui não é local para isso. Tem banheiro. Né? Foi vontade do quê? Foi uma vontade maior. A gente não fala disso no meio espírita? Quem está aqui porque está recebendo alguma coisa? Quanto você ganhou hoje? O Carlos ganhou quanto hoje? A Margarete? Só foi bônus horas em dobro, né? Então, ninguém veio aqui a não ser por uma pura vontade. Não sei qual é a vontade, mas veio porque teve uma vontade de vir. Então nós vamos ter que começar a entender agora como que essa vontade, por algum motivo, em algum momento, ela se torna desproporcionalmente hipertônica ou desproporcionalmente hipotônica. É aí que nascem as ansiedades. Vai começar a palestra agora, né? É aí que nascem as ansiedades. Compreenderam até aqui que somos seres sistêmicos, biopsíquicos, sociais e espirituais, e que um ser que é só materialista vai ter que atender todas as suas necessidades, e se ele não entende que existe algo a mais do que isso, ele vai fazer tudo o que é possível para satisfazer as suas necessidades e vai viver ansiedades. Só que como ele é materialista, dane-se, eu vou atender a minha ansiedade, eu vou fazer a minha vontade. Então pode ser que um cara materialista não seja ansioso. Posso dar exemplos? É melhor não, né? Porque está cheio de cara que parece psicopata, que mantém uma serenidade, uma calma, né? A gente não ouviu falar isso aqui, goza a vida com parcimônia, não é? Uma vez eu vi uma cena de um filme que eu fiquei horrorizado com aquilo. Era um filme de guerra, nem lembro qual era. Aí estava uma briga lá entre americano e alemão. E aí o americano perdeu a briga. Aí o alemão, muito maior que o americano, ficou por cima dele e com uma faca, né? E aí quando ele viu que ele ganhou, estava em cima, assim, no peito dele a faca, o cara imobilizado. Aí o que o alemão fez? Começou, calma, não vai doer nada, e foi enfiando devagarinho. Para ele isso é uma alegria, não é? Ele estava tranquilo, não estava? Então,
Porque talvez os valores éticos e morais dele não iam além da vida física. Então, para ele, aquilo era um favor, matar o cara devagarinho, né? Era um favor. Era no que ele acreditava. Vamos falar mal do alemão? Eu não sei como é que é a vida dele. Eu não julgo, não condeno, não executo. Não é? É que nem estelionato. Você já viram o crime de estelionato? Então, o pessoal está lá, passando pela rua, e vê uma plaquinha escrito assim: vende-se terrenos de 10 mil metros quadrados, né? Por 5 mil reais. Você pode dar 10 cheques de 500 reais. Você fala assim: nossa, olha que negócio. Aí você vai lá e dá os 10 cheques para o cara e sai todo contente, com o recibo na mão. Aí no dia seguinte você pergunta: olha, eu queria visitar o terreno. Aí você liga para lá, ninguém atende, certo? Aí você vai lá, não tem ninguém. Aí você telefona para alguém de um número e fala: não, mas não tem nada a ver com isso, meu nome não é esse. Aí você percebe que sofreu um golpe, não foi? Então, aí você vai na delegacia. Aí o delegado, você fala assim: eu acho que peguei uns caras lá, me aplicaram um golpe de estelionato. Aí o delegado olha para você com aquela cara: como assim? Só você viu, né, que tinha uma oportunidade dessa, né? Ele começa a desconfiar de você. Quem é que comete o estelionato? É o cara que aplica o golpe ou é o cara que acredita que existe uma coisa que só ele que viu que é tão bom assim? Aí me faz lembrar aquela música, que você pode cantar para mim até, né? Laranja madura na beira da estrada. Ou tá bichada, ou tem marimbondo no pé. Meu, o que é muito fácil, você tem que desconfiar. Isso. Por isso que eu estou te comentando agora, assim, como que nós vamos lidar com os nossos anseios, antes de morder a isca de coisas que possam parecer coisas fáceis e rápidas. Isso nos leva a perder o controle sobre a nossa vontade. Ok? Então vamos lá, somos seres biopsicossociais e espirituais. Atender a nossa demanda física tem uma finalidade espiritual. Nós não estamos aqui só para satisfazer a nossa necessidade de comer, de vestir, de estudar ou de aparecer. Não. Tudo isso serve a Deus. Como? Fazendo eu evoluir intelectualmente e moralmente. Quando eu percebo que existe algo a mais, então eu vou me interessar por isso. E aí então, quando eu começo a perceber o para quê da vida, não só o porquê da vida, que a biologia explica, mas o para quê, só a filosofia tenta explicar, né? Então nós vamos caminhando, treinando a nossa vontade. Então, vamos lá. Quando é que então a nossa vontade pode se tornar patológica? Que aí vem as nossas ansiedades. Foi falado aqui a música do Gessé, né? A música do Gessé, que foi falado sobre as emoções, né? Como se fosse um barco nas ondas das emoções. Há quem vai nos dizer que viver as emoções é errado, ou que viver as emoções é ruim ou é feio. Não, não é. Nós estamos aqui para gastar as emoções, viver as emoções o mais intensamente possível, porém, sabendo para quê. Não é um oba-oba, libera que está bom. Não. Para que eu tenho que viver isso? Então, quais são as emoções com as quais a gente vivencia? E dependendo dessas emoções, nós vamos ter a nossa vontade com o tônus alterado. Ok? Primeira delas, que a gente sempre enfrenta quando está encarnado e não tem como: raiva. Quem nunca sentiu raiva aqui? Só você? É o mesmo. Não quer olhar para ver quem é? Todo mundo já sentiu raiva. Jesus sentiu raiva. Não sentiu? Quando ele viu certas coisas não sendo feitas de acordo com a lei do amor, ele ficava com raiva. E o que é raiva? É apenas um aviso de que você está sendo ameaçado. Se quem veio de ônibus aqui levou um pisão no pé, e como está vindo para a federação, fala: bendito seja o seu pé sobre o meu, né? Doutor Bezerra haverá de abençoar. Pisa nesse que tem calo, porque agora eu vou para o umbral mesmo, né? Raiva é raiva, ela só prepara você para você se defender, não é feio nem bonito. O que pode ser feio ou bonito é o que você faz com a raiva. Engolir raiva não faz bem, cuspir raiva também não faz bem.
Então o que eu posso fazer com a raiva? Falar dela. Olha, não gostei do que você fez, mas eu não queria falar agora sobre isso, porque eu estou com tanta raiva que a minha vontade é arrancar os seus olhos. Mas como eu não quero fazer isso, posso conversar depois sobre isso? Pode, você pode falar da raiva. Depois da emoção da raiva vem o medo. Quem que nunca sentiu medo aqui? Só você. Medo faz parte também deste processo evolutivo que nós estamos aqui no planeta Terra. Tem que sentir medo. Sentir medo demais, paralisa. Sentir medo de menos, eu vou andar e caio achando que alguém vai me fazer escadinha, né? Não, tem que ser na medida certa. Não é isso? Então é uma emoção que também está nos preparando espiritualmente. Então não temos que engolir o medo ou fingir que não tem medo, né? Não, eu tenho, né? Depois vem a culpa. Quem que nunca sentiu culpa aqui? Só você, né? Culpa significa que você reconheceu que alguma coisa poderia ter sido feita de outra maneira. Não necessariamente é certo ou errado, lembra? No mundo de Deus não existe certo ou errado, só existe o que é possível. E muitas vezes a gente percebe, puxa, havia a possibilidade de eu ter feito de maneira diferente. Você fica se culpando, né? E depois vem a necessidade do poder, né? Do controle, né? Por que a gente faz isso? Tentando controlar o quê? As emoções. Para não ter raiva, para não ter culpa, para não ter medo, eu viro um controlador, um mandão. Tem que ser tudo do meu jeito, tudo na hora do jeito que eu quero, na hora que eu bem entendo, para que as minhas vontades sejam todas atendidas e eu não tenha ansiedade. E aí começa o imbróglio, né? Raiva, culpa, medo e controle, porque alguém já conseguiu controlar tudo na vida? Não dá raiva quando não dá certo? E não dá medo depois que não vai dar certo de novo? Não dá culpa e fica nesse vai, não vem, vai, não vai, não vai, repetindo? É daí que nasce os distúrbios da vontade, entre eles chamado ansiedades. Então, quais são as ansiedades que nós temos? Se eu não sei lidar com isso, com a raiva, com a culpa, o medo e o controle, e ninguém sabe, tá? Nós estamos no planeta Terra para aprender. Quem nos deu alguns exemplos foi Jesus, de como lidar com essas situações. Depois eu vou falar exatamente sobre isso, porque tem um manual da vida e do viver, que eu vou contar para vocês como é que a gente usa ele, tá? Mas quando você começa a perceber o seu dia a dia, como que você lida com as suas vontades que nascem das suas necessidades, foi falado das necessidades aqui também, não é? Na música, né? Quero ouvir as suas necessidades. Então quer dizer que Jesus está lá que nem uma espécie de McDonald's espiritual. O que você quer? Toma. O que você quer? Um big Deus para você, um Big Jesus para o outro ali, me dá o número 1. Não é assim, né? As necessidades de aprendizado. O que é que você precisa aprender? Eu rezei para Jesus pedindo que eu queria ser muito inteligente, mas acho que deu alguma coisa errada, porque depois que eu comecei a rezar, só me apareceu o problema. Sim, você vai desenvolver inteligência resolvendo problemas. Eu queria ter paciência. O que será que vai acontecer para você? Né? Então, cuidado com o que você pede, né? E cuidado não é no sentido, vou pedir besteira. Não, tem que pedir coisas que estejam no seu real tamanho, na sua real possibilidade de atender aquela demanda. Então, a melhor maneira não é ficar pedindo o que você quer, é ficar pedindo para Deus para saber qual é a vontade dele sobre você. Jesus, Deus, eu estou pronto para quê agora? Então, que assim seja. É melhor do que ficar pedindo, né? Porque a gente não sabe. A gente vai pedir coisas de criança, né? Que vai na padaria e pede todo o chocolate que tem lá. Ou então aquela brincadeira que você pergunta para a criança assim: menino, o que você quer ser quando crescer? Ele fala assim: quero ser sorveteiro. Você entendeu por quê, né? Porque ele quer comer sorvete o dia inteiro. Ele acha que vai comer sorvete o dia inteiro. Somos assim perante Deus. Ok, então vamos lá. Então nós temos as nossas distorções da nossa busca, da nossa habilidade de lidar com as nossas necessidades. Podem estar
hipertônico ou hipotônico. Se tiver hipertônico, vai dar ansiedade. Se tiver hipotônico, também vai dar ansiedade. Ok? Então vamos ver, necessidades biológicas, né? Vocês já tentaram adiar, por exemplo, uma coisa que acontecia. Chegou meio-dia, hora do almoço. Aí você fala assim, bom, estou com vontade, está na hora de, estou com fome, mas são 11h30, a hora do almoço é meio-dia, então eu vou esperar. Aí o que você faz? Você vai buscar algum mecanismo psicológico, até orgânico, chupar uma balinha, né? Ou psicológico, no sentido assim, eu vou ficar, o que eu vou pedir? Acho que vou pedir um bife, acho que vou pedir uma salada. Você fica ensaiando para comer, que aquilo vai ajudando você a adiar a satisfação daquela sua necessidade. Aí chega meio-dia, você vai lá no refeitório, vai atrasar o almoço por meia hora, porque acabou o gás. Você dá uma torcidinha, né? O que eu vou fazer para aguentar? Pega mais uma balinha, né? Vai pensar em outra coisa, vai conversar com as pessoas. Mas você viu, isso acontece sempre aqui. Aí começa a falar mal dos outros, que a cozinheira não presta, que o cara do gás não... Que é uma maneira de aliviar aquela tensão. Falar mal dos outros alivia a tensão, né? Não estou recomendando isso, tá? Mas pode acontecer, né? Aí passou 12h30, você vai lá. Opa, olha, pessoal, vai ter que adiar mais um pouco. Por quê? Trocaram o gás estava tão forte que queimou o arroz. Vai ter que esperar fazer o arroz. Aí você torce a cabeça para o outro lado. Você vai buscar uma outra coisa. Até que chega uma hora que o seu anseio está tanto sendo adiado, certo? Que você explode. Não explode? E explode como? Cada um explode do seu jeito. Tem gente que explode para fora, né, demitindo a cozinheira, né, chutando o pau da barraca, xingando, né, falando mal. E tem gente que explode para dentro. Tipo, aguenta a fome e fala, ela vai passar. Né? E fica lá esperando a fome passar. As duas coisas, a hipertonia e a hipotonia, vai gerar anseios além da conta, que é o que nós chamamos de ansiedades. Aí tudo bem, isso é biológico, estou dando um exemplo. E psicológico? Não tem necessidades psicológicas também? Nós temos necessidades psicológicas. Por exemplo, quando você não sabe quem é você, ou para que você serve, qual é a sua identidade, né? Isso gera uma ansiedade muito grande. Por exemplo, se eu pegar um de vocês aqui e levar para um outro lugar que seja de uma outra religião, muito diferente da nossa, vai dar ansiedade, não vai? Porque a gente não sabe como é que funcionam as coisas. De repente, eu vi esses dias aí um filme de um islão, né, que entrou numa orquestra, e antes de começar a orquestra começou a catequizar, não sei se a palavra é essa, né, tentar converter os cristãos ingleses para serem muçulmanos, no meio de uma plateia, que ele já está acostumado a fazer isso. Causou um mal-estar tão grande que a orquestra saiu da coisa. O pessoal começou a levantar, estava a rainha, acho que é da Inglaterra, assistindo também, até que veio segurança e tiraram ele. O que você está fazendo? Então tem certas coisas que não faz sentido. E aí, por que eu estou falando desse cara? Porque ele tem a mesma fé que nós temos, né, como espírita. E ele subiu lá, movido por essa fé, por essa vontade de servir a Deus do jeito dele lá. E ele fez, né? E aí virar homem-bomba, né, é 2 minutos, né? Ok. Então, um instinto biológico, um instinto psicológico e agora o social, né? A necessidade de você participar de alguma coisa, pertencer a alguma coisa. Isso é importante para nós. Pode ser desde um time de futebol, ou pertencer a uma empresa, ou pertencer a uma religião. Também é a nossa identidade social. Também, se eu não sei qual é, ou se eu sou muito identificado, ou se eu sou pouco identificado, isso vai gerar as ansiedades, okay? Que é o anseio de pertencer. E aí vem a parte espiritual. A parte espiritual também pode gerar ansiedade? Pode, né? Pessoas que de algum motivo querem tanto ir para o céu que esquecem de viver na terra, que são a fuga mística que eu falo. E existe uma coisa nova agora. Existe o atalho místico, né? Sabe o que é o atalho místico? É o pessoal que vai usar droga, né, como uma maneira de poder
pular para o místico sem fazer um trabalho de meditação, de estudo pessoal. É a fuga mística e o atalho místico, né? E existe também aqueles que estão um pouco se lixando para o que vem depois. E aí também entram em ansiedade, porque eles começam a perceber que eles não têm controle sobre a vida deles. Por mais sagacidade mental que eles tenham, esperteza mental que eles tenham, a vida escapa da mão deles, né? Então vamos trabalhar as nossas ansiedades. Essas são as ansiedades, certo? Então cada um deve estar olhando para o seu umbigo agora, não está? Ou não? Estão começando a identificar onde nasce a sua ansiedade? Ok, até agora eu não estou falando de ansiedade patológica. Isso é uma ansiedade natural do ser humano. A busca por melhorar. Okay? A busca do crescimento. Porém, em algumas circunstâncias, em alguns momentos, essa ansiedade pode aumentar de intensidade a ponto de ela nos travar. Okay? A ponto de nos deixar inquietos, que é o outro extremo, né? Sempre tem extremos. Então qual é o caminho do meio? Quando é que eu sei que eu estou perdendo para o anseio? Quando é que eu estou perdendo o controle sobre a minha vontade? Quando é que eu sei que a minha vontade está mandando mais do que eu mesmo mando em mim? A ponto de eu não entender mais o que está acontecendo e entrar em colapso. Colapso psicológico. Muitas vezes colapso físico, psíquico, social e também colapso espiritual. Então, a gente percebe que a ansiedade entrou num nível patológico quando ela subtrai a sua qualidade de vida. Okay? É simples. E por que isso? Porque cada um sabe onde era a sua qualidade de vida, onde era o seu ponto de equilíbrio e por algum motivo ele perdeu o ponto de equilíbrio. E aí nós vamos então olhar para nós mesmos e perceber onde é meu ponto de equilíbrio, né? Por que agora eu não me sinto mais equilibrado? O que aconteceu? E muitas vezes a gente tenta fazer isso sozinho, sabe? Sem a ajuda de ninguém. E a gente fica mais embananado ainda. Porque entrar na ansiedade é como entrar num furacão. E quem está no olho do furacão não se enxerga, não sabe onde está indo. Então precisa de ajuda. Quem está em crise de ansiedade, eu sugiro, não fique sozinho. Sozinho você está mal acompanhado, né? E não é porque você não presta, é porque nesse momento você não se enxerga. Então você precisa de alguém que te oriente, de uma mão amiga que te oriente. Okay? Então, como é que a gente pode receber ajuda nesse sentido? Primeiro passo de todos é admitir que você perdeu o controle sobre a sua vida. Que do seu jeito não está funcionando, porque se estivesse funcionando eu estaria melhor. E admitir isso não é fraqueza, tá? Isso é força. Isso é que nos dá o poder de mudar na minha vida. Porque se eu não admito que eu tenho problemas, como que eu vou mudar? E quando você admite que tem um problema, 50% dele já está resolvido, agora só tem que fazer. Quer ver um exemplo? Eu vou dar 2 números para vocês. O número 5 e o número 10. Quanto dá essa conta? Hã? É difícil fazer essa conta? Está difícil? Está difícil fazer essa conta. Eu não falei qual é a conta. Viu? Se eu falar qual é a conta, 50% do problema já está resolvido. É demais. Ah, agora ficou claro. Eu não sabia que eu tinha um problema de ansiedade. Agora que eu sei, o que eu tenho que fazer? Ah, eu tinha 2 números, mas eu não sabia o que fazer. Ah, é somar? Então, agora 50% é só fazer a conta, mas tem que fazer a conta. E às vezes eu não sei fazer a conta sozinho. Cuidar da ansiedade também é assim. E outra, se você está tendo algum tipo de crise de ansiedade, é porque você já pode ter, tá? Porque, lembra no comecinho, como eu falei aqui? Quando a gente encarna, a gente só traz o que é possível. Não existe certo e errado. Então, se você já pode ter ansiedade, então agradeça a Deus. Se você está tendo crises de ansiedade, então é porque você pode ter. Algumas doenças não é para quem quer, é só para quem pode. Tá bom? Quanto tempo eu tenho?
Quanto tempo eu tenho? 5 minutos? Para o encerramento? Tá bom. Então, para encerrar, o que nós vamos falar então para vocês? Qual é a receitinha que vocês podem aplicar, cada um na vida de vocês? Não existe uma receita geral. Primeiro, para você identificar as suas ansiedades, olha aquilo que acelera o seu coração. Acelerou o seu coração, você está ansioso. E se você está ansioso, está diante de uma situação que você provavelmente não sabe como lidar. E se você não sabe como lidar, você tem que identificar qual é e levar para quem pode, para quem sabe lidar. Depois que você identificou isso, vai começar a fazer o seu tratamento, que pode incluir questões biológicas, que é até tomar remédio se for necessário, mas às vezes é mudar a alimentação, mudar ritmo de vida, mudar uma série de coisas na sua vida biológica. Depois vem também a questão psicológica. O que é que você anda fazendo na sua vida que leva você a ficar ansioso? E a parte social também. Com quem que você anda convivendo, que em vez de ajudar no teu processo de calma, você fica mais ansioso. Mas o grande preventivo da ansiedade é a revisão dos seus valores éticos e morais, ok? Que é tornando-o mais espiritualizados. Então aí vem uma receitinha, vamos dizer assim. Você sabe que você está espiritualizando a sua vida quando você começa a tratar as pessoas com alteridade, que foi o que nós vimos aqui na música, tá? Que é não aceitar as diferenças, convivendo com as diferenças e aprendendo com as diferenças. Depois tendo transparência, que é tendo honestidade, mente aberta e boa vontade consigo mesmo, não é só com os outros, é com você. E finalmente ter sustentabilidade, ou seja, sustentar aquilo que você fala e pensa com aquilo que você faz, né? E que as pessoas veem que você faz. E por fim, a sugestão é a oração da serenidade, né? Que faz com que a gente não perca o tônus, a eutonia da nossa vontade. O que é a oração da serenidade? Concedei-me, Senhor, a serenidade necessária para aceitar as coisas que eu não posso modificar, mas me dê coragem para modificar aquelas que eu posso e principalmente sabedoria, para me distinguir o que eu posso daquilo que eu não posso. Ok? Essa que é a mensagem. Eu não vim falar de ansiedades, né? Eu vim falar de bondade, que é a melhor maneira de você prevenir a ansiedade. É deixar o seu coração sempre bom. E a maneira de você saber disso é manter a serenidade, a mente aberta e a boa vontade. Obrigado, pessoal, pela atenção. Muito bem, aprendemos bastante com esta palestra sobre ansiedades. E vamos encerrando então o nosso programa, contando com a sua participação na próxima sexta-feira, às 12 horas, aqui na TV Aberta. Obrigada.